nada eu posso fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui em mim, Senhor. Vem, Santo Espírito, preciso de ti. Vem, doce Espírito, eu oro. Vem com a tua força e o teu poder. Vem com teu jeito de ser. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Deus seja convosco, que o Espírito Santo nos guie nesta pequena profecia que o Senhor já me deu há alguns dias, mas eu estive a meditar na palavra para que eu pudesse passar a profecia com sabedoria, com inteligência divina, para que o povo então receba e entenda o porquê que o Senhor vem trazer esta palavra a mim, para então passar ao povo. Mas foi à meia-noite, às 0h52 do dia 7/12. Então o Senhor, estávamos todos em grupo a orar, e eis que o Senhor então falou o seguinte. O Senhor deu-me 2 profecias, mas só uma é para falar. Ele então falou, a palavra do Senhor assim veio a mim: Baía de Seixal vai ter inundação em breve. Baía de Seixal vai ter inundação em breve. Isto é, para que saibam que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. A água parada não move moinhos, e eu moverei o moinho. Eu vou repetir, amados. Se você quiser, eu agradeço que passe esta live aos outros, para que se juntem, para que a vontade do Senhor chegue a todos, para que ninguém diga: aí eu não sabia, porque o Senhor avisou. O Senhor tem levantado, amados, o Senhor tem levantado profetas nestes finais dos tempos. O Senhor tem levantado profetas em todas as nações, nos 4 cantos da terra, para ouvirem a voz do Senhor e tornarem-se para o Senhor. Não importa o nível do pecado, não importa quem seja, o Senhor veio para a salvação de todo mundo. E Ele tem ungido os seus discípulos, até crianças. Deus tem levantado em todo mundo para pregar o Evangelho, para que o povo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ouça a voz do Senhor, e mais tarde não venha dizer, quando chegar o dia do juízo, quando chegar o dia em que a trombeta soar, não diga: eu não sabia. O Senhor está a avisar. Mais uma vez eu repito, eis que a palavra do Senhor, no dia 7/12/2025, pelas 0h52, assim o Senhor falou: Baía do Seixal vai ter uma inundação em breve, para que saibam que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Água parada não move moinhos, e eu moverei o moinho. Amados, se você conhece um pouquinho a Bíblia, nós podemos entender. Com esta profecia, finalmente eu entendi porque que desde o início do ministério, que o Senhor me chamou para este apostolado neste ministério, o Senhor tem falado pela minha boca para exortar o povo a congregar. Amados, eu subo muitas das vezes com uma mensagem, mas quando eu dou por mim a pregar a mensagem para congregar, o poder da congregação, que é um mandamento do Senhor. E eu me lembro, o Senhor trouxe reavivamento a mim, que quando o Senhor me deu esta profecia em visão, em 2017, eu estava em Londres naquela altura, vivia em Dagenham, não vivia em Coventry naquela altura. O Senhor me deu esta visão, eu estava, de repente, eu vi-me
e vieram muitos jovens, especialmente jovens, e outras, havia umas senhoras, umas pessoas adultas, vieram a correr em minha direção, a me perguntarem: senhora, para onde é que nós vamos? E eu então vi que eles todos estavam com os olhos concentrados num lugar. E eu então acompanhei, e eis que vi uma onda muito grande, gigante. Estávamos na zona ribeirinha, uma onda muito gigante, crescia e crescia e crescia e crescia. E quando ela estava quase a partir para cima de nós, incluindo eu então repreendo a onda, em nome de Jesus, caia por terra. E então a onda foi quebrando para trás. Eu fui orando, ela foi quebrando para trás, até ficou a maré toda ela vazia. E eu então disse aos jovens e às pessoas que vinham com esses jovens: passem por aqui. Indiquei-lhes: passem por aqui. E eu não tive discernimento onde é que era esta baía, no sonho. Quando eu acordei, eu disse: mas este sonho não tive muita revelação. Então, mas entretanto, como eu estava debaixo da autoridade de uma congregação, estava na igreja Maná naquela altura, então eu enviei a profecia para o bispo Davi, que era o líder que ainda é o líder da igreja Maná na Inglaterra. Eu escrevi e enviei por e-mail. E eu, passado um mês, eu soube que ele implementou a reunião de jovens, porque ele tinha proibido a reunião de jovens. Os jovens já não tinham mais a reunião. A interpretação que ele teve é que os jovens estavam estavam despertos, estavam em apuros. Então ele voltou a introduzir a reunião de jovens, o que foi bom. Mas quando eu fui para Portugal em 2020, quando foi a pandemia, amados, que tudo entramos no período de como é que se diz, confinamento. Então eu fui arrebatada no espírito para profetizar contra as igrejas, contra o governante e contra membros da minha família, porque estavam em apostasia, por causa da apostasia. Hoje eu sei que é apostasia, mas na altura eu não sabia. E ao profetizar, eis que o Senhor então me deu a revelação do sonho e me perguntou: onde é que tu estás? Eu disse: eu estou na Baía do Seixal, que era onde eu morava na altura. Eu estou na Baía do Seixal. E então ele me deu a visão e disse: olha, aquela onda toda gigante é na Baía do Seixal, porque a casa onde eu morava é mesmo na Baía do Seixal. Eu, da minha janela, eu vejo todo, mesmo quando é o ano novo, o fogo do artifício no Rocio, na Praça do Comércio. Eu, da minha janela, eu vejo tudo, vejo do Seixal. E o rio é mesmo ali. O rio é mesmo ali. E depois de eu levantar a igreja, acho que foi em 2023, eis que o Senhor me deu um outro sonho, em que toda a Baía de Seixal estava inundada, completamente inundada, amados. A chuva não parava e era uma inundação completa. E à frente da porta da igreja, eu fechei, estávamos nós todos que estavam congregados, nós estávamos dentro. E o irmão de um dos fiéis da igreja, que eu havia estado a exortá-lo para congregar e por aí fora, mas que ele não voltou ao Senhor, ele então veio a correr e a bater a porta para entrar, mas eu não deixei-o entrar. E a Baía do Seixal estava completamente inundada. Isto foi, creio que em 2023. Esta profecia está toda na pregação em que eu tenho compilado as profecias, porque eu creio que vão se cumprir. Amados, e o Senhor, há dias, quando ele me deu esta profecia, ele um dia antes, não
acho que foi no mesmo dia em que ele me deu a profecia, eu não escrevi isso. Ele então me disse, leia Sofonias. Então, Sofonias é quando eu exorto o povo para congregar, eu conduzo todos lá para Sofonias, em que o povo israelita, o povo judeu, entrou em apostasia, entrou em frieza espiritual e não congregava e não levantavam o templo do Senhor e ninguém mais honrava a Deus. E então é isso que quando o Senhor agora diz que a água parada não move o moinho, mas eu vou mover o moinho, é a inundação que vai trazer o arrependimento a muitos que têm negligenciado a chamada de Deus, têm negligenciado os evangelistas que o Senhor envia às ruas. Vai, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê for batizado é salvo, aquele que não crê é condenado. Amados, Deus tem os seus princípios, ele tem os seus métodos de abanar o povo que ele quer salvar. Nós não escolhemos, é ele quem decide quando, como, aonde e quem. E quando ele me diz que em breve vai haver uma inundação, amado, desde 2017, esta primeira visão veio-me em sonhos. Desde 2017, em 2023, ele voltou a me mostrar e agora ele a me dizer que muito em breve vai haver uma inundação no Seixal, para que saibam que eu sou Deus e fora de mim não há outro. Porque a água parada não move moinhos, mas eu moverei o moinho. Então, quem é o moinho, amados? O moinho, nesse caso, somos nós. Somos nós. E a água parada é o que? É a frieza espiritual. É a frieza espiritual. Onde é que nós encontramos a frieza espiritual, amados? Abra suas Bíblias aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, que é as cartas, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, quando há inundações, há sempre mortos. Aqueles que eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, eu oro para que o povo de Seixal, de Amora, de todos aqueles que estão na zona ribeirinha, que serão os maiores afetados, eu oro para que se arrependam, porque quando nós nos arrependemos, o Senhor não, ele também se arrepende, né? Nós quando arrependemos, Deus também arrepende-se de ter decretado a nossa morte ou o nosso castigo. Ele se arrepende. Então eu oro para que o povo do Seixal, o povo em Portugal, toda aquela margem sul, eu oro para que se arrependam, para que o Senhor também se arrependa de ter decretado o fim ou a inundação, porque quando há um desastre natural, há sempre desastre humano. Amados, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio nenhum. Foi por isso que, por amor dele, ele enviou o seu filho. Nós temos a prova de que o Senhor não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Criaturas, feituras, obras das suas próprias mãos para louvor e adoração da sua glória. E por isso é que ele moveu o céu, entrou em contrato, uma aliança de sangue com seu filho. Ele moveu a terra, ele levantou a Maria, a mulher que foi agraciada para trazer ao mundo o seu filho. Ele moveu debaixo da terra para restituir a glória que nos tinha sido roubada desde o início. Então, amados, isso prova que Deus não tem
prazer na morte de ninguém. Eu chamo arrependimento Portugal, eu chamo arrependimento Amora, Seixal. Congreguem-se, há muitas igrejas na margem sul, há muitas igrejas em Portugal e mais estão-se a levantar. Amados, o que seja um dia por semana, vão a buscar o poder daquele que nos criou, daquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Vá buscar a sua face enquanto pode achar. Arrependa-se debaixo da mão potente do Senhor. Ele é fiel, ele é bondoso e ele se arrependerá se todos nós também nos arrependeremos. Ele se arrepende, amados. O nosso Deus, ele é bondoso. O nosso Deus, ele é longânimo. O nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele é fiel. Ele não tem prazer na alma de ninguém, de nenhum ímpio. Ele quer salvar a todos. Por isso é que eu digo que todos somos chamados ao arrependimento, todos somos chamados à salvação. Este é o prazer do nosso Deus. Ele não quer perder nenhum. Por isso ele abana. Então o Seixal vai ser abanado. Em nome de Jesus eu deixo esta profecia. Senhor Todo-Poderoso, eu oro, Pai Santo, para que esta mensagem vá e alcance todos aqueles, especialmente que o Senhor riscou do livro da vida, estão na lista negra, estão no livro da morte. Senhor, aqueles que o Senhor vomitou, eu oro, Senhor, para que essa mensagem chegue a cada um deles, Senhor, e eles despertem do pecado, do profundo sono do pecado em que estão, da mornidão, da frieza espiritual, e vão buscar ao Senhor enquanto o Senhor tem ainda mão estendida para salvar e ouvidos atentos para ouvir as suas orações de pedido de perdão, de pedido de misericórdia, em nome de Jesus, e eles produzam frutos de justiça de Deus para a glória do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre o Seixal e eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, o seu Santo Espírito vai levar esta mensagem. Traz arrependimento, Senhor, traga arrependimento, toca em cada cidadão da margem sul, para que se arrependam, para que dobrem o joelho a Jesus Cristo, de coração contrito. Vão ao Pai, vão à sua presença com um coração contrito, com um coração disposto a obedecer, para que vão orar ao Senhor, que seja um dia por semana na congregação dos santos, para a glória do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Deus, amados. Eu só entrei online mesmo para deixar esta profecia, porque eu quis ouvir mais. O Senhor às vezes nos fala, mas com o andar de tempo nós vamos aprendendo como é que o Senhor fala. Ele fala um pouquinho, mas ele vai falando, ele vai explicando, ele vai dando interpretação. Então, às vezes é bom esperar um bocadinho para que no dia seguinte ele fale mais um pouco, para que no outro dia ele acrescente mais sabedoria, mais revelação, para que então nós passemos uma mensagem eficaz com a certeza de que é o Senhor que está a falar. Eu já me tinha esquecido completamente da profecia de 2017, da profecia de 2023, e ainda bem que eu esperei para que ele então me revelasse e eu hoje então passasse essa profecia. Eu oro para que a excelência do Senhor se cumpre e que seja a glória do Senhor a ser manifesta em nome de Jesus. Amém, amados? Passe esta mensagem, amados. Levem o Evangelho. Eu sei que no TikTok, em todas as redes sociais, temos muito o Evangelho e é para a glória de Deus. Aquele que não é contra Deus é por ele, e ninguém recebe nada se não for lhe dado do céu. Então, baseado nesta mensagem, você não está aqui por acaso. Você é um vaso, você é precioso, você tem boca, tem ouvidos, mesmo que não tenha outros membros, mas Deus tem sempre o poder de usar todos os seus de forma dele. Ele é um Deus super poderoso para usar
cada um de nós de acordo com aquilo que nós temos. A partir do momento que entregamos o nosso coração, Ele providencia o Espírito. E é o Espírito quem faz tudo o resto. Amém, amados? Um bem-aja, apóstola Ana Leitão. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus.